Memphis chutou uma bola numa cobrança de falta. Grande defesa do Rafael. E a cabeçada do Kaká. Grande defesa do Rafael também. Então, o Corinthians criou 3 chances no primeiro tempo. O São Paulo não deu um chute pro gol, deu um. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão. Muitas informações, né? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, o grande jogo, né? Entre São Paulo e Corinthians. Foi um 3-1 ali pro São Paulo. Um primeiro tempo bem parelho. Na minha humilde opinião, o Corinthians um pouco melhor na primeira etapa. Porém, no segundo tempo, o São Paulo voltou melhor do intervalo e conseguiu ali fazer 2-0. Depois o Timão foi pra cima, até diminuiu. Porém, quando todos achavam que ia dar certo, o Corinthians ia pra cima, poderia empatar e depois virar o jogo. Na sequência, tomou o gol do Lucas, foi um grande banho de água fria. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, né? A análise ali dos jornalistas, do Sormani, do Facincani e também do Quesada, muitas informações. A partir de agora, deixa o like e inscreva-se no canal. O link da Placar TV estará aqui na descrição. Pedimos que vocês possam até o canal deles e se inscreverem, que tem conteúdos a rodo, ainda mais quando se trata do Timão. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Que adquirir as maquininhas da PegBank. Pessoal, primeiro tempo foi até que movimentadinho. Foi assistível. Inventando o verbo. Agora, o segundo tempo de São Paulo e Corinthians foi uma coisa de louco. Graças a Deus que teve um São Paulo e Corinthians nesse começo de ano, porque tudo aquilo que a gente acompanhou em termos de futebol aqui no Brasil recentemente estava uma draga de acompanhar. Um 3-1 que podia ter sido 3-2, 3-3, 5-1, 4-2. Qualquer placar poderia ter acontecido no Morumbi. Mas o fato é, o São Paulo jogou melhor. O São Paulo mostrou tudo aquilo que a gente estava criticando e que tinha que acontecer nas mãos do técnico Luiz Ubeldia. O Corinthians foi decepcionante nas mexidas do técnico Ramon Dias. E 2 jogadores em especial, por isso que eu falo às vezes, contratar de forma ousada, contratar aquele cara que você sabe que tem muito mais chance de dar certo do que dar errado. Ah, mas é caro, não tem problema. Invista e pague para ver. E o São Paulo investiu em Oscar, como investiu ano passado no Lucas, e a gente tem acompanhado aí um time que nas mãos, ou no caso, nos pés dos dois, fez acontecer um baita resultado, Quesada. O primeiro tempo foi do Corinthians, só que o Corinthians não teve a capacidade de fazer o gol. O segundo tempo foi todo do São Paulo. Mas o jogo tem 90 minutos, né? E tem um negócio chamado bola na rede. Se você tem a competência de colocar a bola na rede do adversário, você constrói um placar. Ah, mas o Corinthians entregou algumas jogadas pro São Paulo. Mas o futebol é assim. Você tem que saber aproveitar a chance que é dada para você. Por exemplo, o Bidu teve chance de abrir o placar aos 3, 4 minutos. Chutou mal. Sim. Pegou na orelha. Não, aliás, ele quase... O Memphis bateu uma falta. Ele quase decapitou o Yuri Alberto. O Memphis chutou uma bola numa cobrança de falta. Grande defesa do Rafael. E a cabeçada do Kaká. Grande defesa do Rafael também. Então, o Corinthians criou 3 chances no primeiro tempo. O São Paulo não deu um chute pro gol, deu um. Com o Lucas Moura no meio do gol pro Hugo defender. Aí no segundo tempo, bola parada, Oscar cobra o escanteio, aí foi o golaço do Martínez. Nossa senhora. O problema foi aí, o jogo foi ganho aí. Porque se o Corinthians segura ainda o placar, 1 minuto depois o São Paulo vai lá e faz o 3-1. 40 segundos depois. Mas assim, bola aérea, jogada aérea, o Kaká, que tem 1,87 m, perde a disputa de bola para um cara que tem 1,72 m, o Lucas, na cobrança de escanteio do Oscar. O Bidu vai dar um passe pro Carrillo, ele dá uma tijolada. E aí constrói-se o segundo gol. Não estava bem no jogo, né, Quesada? No primeiro tempo, sim. No segundo, ele cansou. E aí, essa jogada maravilhosa que contou com Luciano, Oscar, Lucas tabelando com o Caleri. O Caleri foi gênio nessa jogada aí, fazendo pivô. E olha o movimento do Lucas e dos 2 defensores, o Oscar e o Ramalho. Uma vergonha, né? Meu Deus! Nossa senhora. Então é isso, Facinca. Futebol é o detalhe, né? Quem tem a competência de aproveitar e fazer o gol, leva o jogo. E aí você tem Oscar e Lucas que fizeram a diferença. E do lado do Corinthians, uma dupla que
esteve totalmente apagada. O Memphis fez o pior jogo Exatamente. com a camisa do Corinthians e o Yuri mal tocou na bola. Foram duas grandes decepções no clássico de ontem. Ó, É isso. o Oscar sem ritmo, segundo o Roger Senna, já entregou mais que o Rames, 2 camisas 10. Não precisava muito, a gente comparação falou entre isso. esses dois jogadores, eu acho que o Oscar Não. tem a cara do São Paulo, completamente ambientado. Facilita, né? E vai jogar facilita, bem, né, Surmani? E aí? Não, eu acho que o Quesada foi perfeito, né? O Quesada foi perfeito no que ele comentou aí. Agora eu queria chamar a atenção para a defesa do Rafael naquela cabeçada do Kaká, Porra. tá? Aí se o Corinthians faz 1-0 ali... Então essa defesa do Rafael foi muito importante. Foi uma jogada mais ou menos igual essa daí. O Hugo Não, foi conseguiu, igualzinha. o Hugo não conseguiu defender. O Rafael fez a defesa. Entendeu? E acho que até a cabeçada do Kaká foi mais forte do que a cabeçada do... Ela foi no chão, né? Do que a do Lucas. Foi mais difícil e o Rafael fez a defesa. Isso ali, pra mim, é um divisor dessa história. É um capítulo que tem que ser contado desse jogo. Essa defesa do Rafael. Repito, se o Corinthians faz 1-0 ali e o Corinthians jogou melhor do que o São Paulo no primeiro tempo, ele poderia ter vencido o jogo. A tijolada lá. Ó, o Felipe Facinho, pergunta, chama ele lá. inclusive, né? Ele dá um, sim. porra, aí é demais. Mas né? aí também se atrapalhou o Carrijo, mas né? Primeiro, você não inverte uma jogada aí com campo pesado, entendeu? Joga a bola lá pra frente. Faz o básico, entendeu? Não, ele foi dar um bico. Tinha um jogador na lateral aqui, ele poderia ter feito o movimento inverso vertical, entendeu? Eu acho que foi um erro Bidu. duplo. Foi um erro Bidu. duplo. Por quê? Foi a tijolada do Bidu. E o Carrijo foi tentar consertar uma tijolada que ele viu que é no peito do jogador do São mas Paulo. é campo molhado, tem uma série de fatores, né? E sem contar que vocês falaram do... Aí, seu Martínez, do ó, que Memphis. golaço. Ó, a curva que a bola faz, gente. Foi um gol onde a bola espetacular. Você é louco. Não, falhou o Rafael? Você viu quem Surmani? afasta a bola ali? Falhou o Quem Rafael, afasta a bola seu foi o... Foi falha do Rafael, né? Não foi. Não foi? Não, aí Não, aí tô é... brincando. Quem que afastou a bola? Nem o Yashi. O 7, o Lucas Moura. O Lucas participou de tudo no jogo, até no gol do Corinthians. Agora, zagueiro Alan Franco aí que pergunta o Felipe Baldini. Ele Colocou foi o Memphis no bolso. Ele foi o responsável por anular Memphis e Yuri? Ontem o Alan Franco tomou... Ô, corintiano, você não tem que ficar bravo. É o que os São Paulinos estão falando. Ontem o Alan Franco foi tomar um cafezinho na padaria depois do jogo. E aí o cara falou, tem açúcar? Aí ele... Não, obrigado. Aí ele tirou aqui da marca Memphis o açúcar. Tirou do bolso e colocou no café. Pediu pra dar uma moeda ali pra pagar o café. Quando O foi tirar a Memphis moeda, é monstro, veio o na minha Memphis. opinião, mas Sim. assim, ontem era... Eu falei aqui na semana passada, gente, o Corinthians venceu 3 adversários fracos. Me contestem se eu tiver errado, tá? Bragantino tá remontando o time, fraco. Velo Clube, fraco. Sim. E Água Santa, fraco. Sim. Mas você não pode contar do ano passado pra cá também? O ano passado, vamos ver quais são os fracos? Vamos lá. Cuiabá é forte? Não, caiu. Rebaixado. Criciúma é forte? Caiu. Atlético Paranaense é forte? Caiu. Atlético Goianiense? Caiu. Ele empatou com o Internacional. Ok. Palmeiras. Venceu o Palmeiras, outro Tá patamar. em crise. E não conseguiu vencer o Racing, que foi campeão da Sul-Americana. Sim. O resto, Grêmio, Fez Bahia, um campeonato nem lá nem cá. Cruzeiro. Bahia foi pra Libertadores. Mas tá bom. Cruzeiro do Diniz, né? A gente pode colocar. Mas é isso. Então, é o que eu falo. A gente tem que tomar cuidado com empolgação, entendeu? Aí, quando a gente chega aqui, ó, tinha um monte de gente que tava apaixonada pelo Kaká. Ontem já mudou de opinião. Mas quem? Tinha um monte de gente. não, aí tem um monte de também. gente, Não, tem um monte aí, de gente, pelo tem um monte amor de de gente. pelo amor de Estavam Deus, né? apaixonados pelo Mateuzinho e pelo Bidu. Pô, a gente vê mais futebol do que um monte de gente. A gente vê Mas o negócio. Mateuzinho não tava resolvendo no Corinthians, Quesada? Não é suficiente? Então, mas resolveu nesses jogos que eu tô falando, Facinho. Mas ele é o lateral direito pro Corinthians? Aí quando você pega um time do nível do São Paulo, que ainda não está organizado da forma que deve, mas com jogadores que são difíceis de serem marcados. É difícil você marcar um Caleri, cara. É difícil você parar o Luciano. Ele não tá fazendo gol, hein? O Lucas Moura, você parar um Oscar. É difícil parar esses caras, meu. Ô, Sormani, que patamar que tá esse São Paulo? Porque semana passada a nossa preocupação era o Zubeldia. Aí domingo, caceta o Corinthians como, né? De virada. Se nada tivesse acontecido de errado no São Paulo nos últimos dias. Ontem eu vi o torcedor do São Paulo falar que o São Paulo hoje é a primeira força do estado, que segundo vão brigar lá Corinthians, Palmeiras, agora vai surgir o Santos. Qual é a cara desse São Paulo? Eu de verdade ainda preciso entender um pouquinho mais. Eu concordo com você. Concordo com você. É preciso esperar um pouco mais. Mas se a gente for tomar como medida, como
esse jogo contra o Corinthians, o São Paulo jogou bem, não jogou bem o primeiro tempo, mas o segundo tempo o São Paulo estraçalhou o Corinthians. Estraçalhou. E poderia ter acabado mais do que 3-1, hein? Sim. Se acabasse 4-1, não seria exagero nenhum. Teve um lance, uma jogada até muito parecida com essa do gol, que não Eu sei acho se que o foi Lucas que pênalti não no tocou a final. bola. Eu acho que foi pênalti no final. Deixa o senhor Mani concluir, teve o lance. mas Vai vou lá, falar do Sumani. pênalti. Esse São Paulo do segundo tempo, briga por tudo, gente. Pelo Paulista, pela Copa do Brasil, pela Libertadores, pelo Brasileiro, ele briga por tudo. Ele briga por tudo. Agora, vai ser esse São Paulo que a gente vai ver? Essa é a pergunta que fica. Com essa intensidade? Com essa intensidade toda, a tendência é que seja. Por quê? Porque o Oscar tá chegando. Se ainda é desentrosado e não tá na melhor da forma dele, ele já conseguiu fazer a diferença. O segundo gol de São Paulo na área é uma Esse maravilha. superchat é importante, do Léo Gomes. O São Paulo fez um grande jogo por causa do Oscar, segundo ele. Taticamente está igual, mesmos problemas, laterais em situações de 2 contra 1, volantes expostos, mas a qualidade individual mascarou os erros táticos de Zubeldia. Léo, no segundo tempo eu não vi isso, tá? No segundo tempo eu vi um São Paulo bem diferente. Eu não vi volantes expostos, eu vi os laterais do São Paulo se projetando em cima do Corinthians, tanto é que o jogo foi o que o Sormani desenhou, de um segundo tempo que se terminasse 4-5 não seria surpresa. Mas, de fato, quando você tem jogadores individualmente muito bons, é lógico que o time entra numa série de definição. Esse quarteto do São Paulo, Sormani, no Brasil hoje é raríssimo de você encontrar. Não, imagina, olha, Caleri, Lucas, Oscar e o Luciano, eu acho que o Luciano tá um degrau abaixo. E é o que tem feito o gol. Mas ele faz gol, ele faz exatamente. É um quarteto e tanto. E veja bem, hein? O Santos tem um quarteto legal, o São Paulo tem um quarteto legal, o Corinthians tem um quarteto legal, e aí nós vamos discutir daqui a pouquinho o Palmeiras. O Palmeiras tem um quarteto assim? Não, o Palmeiras tem um monólogo. Entendeu? Então, isso, daqui a pouquinho nós vamos entrar no Palmeiras, vocês aguentem aí, torcedor do Palmeiras, vamos falar do Palmeiras daqui a pouquinho. E eu queria registrar o seguinte também, faço encane e queçada. Nos últimos 6 jogos, o São Paulo venceu 5 e empatou 1. Contra o Corinthians. Exatamente, contra o Corinthians. Por isso está escrito freguesa, né? Ou seja, inverte a história de uma freguesia que até pouco tempo era do Corinthians. E eu até brincava, né, que o jogador do São Paulo não podia ver um motoboy, um entregador com a camisa do Corinthians, que ele perdia a direção. Hoje mudou. Quando eu vi a placa Itaquera na marginal, que ele virava pro outro lado. Exatamente, 2-1 de ontem, 3-1 de ontem, 3-1 no ano passado no Campeonato Brasileiro em Brasília. Aí teve um 2-2 no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista, o São Paulo venceu por 2-1. Venceu também no Campeonato Brasileiro por 2-1. A última vitória do Corinthians sobre o São Paulo foi em 2023, no Campeonato Brasileiro, por 2-1 em Itaquera. De lá pra cá, São Paulo 2-0, São Paulo 2-1, São Paulo 2-1, 2-2, 3-1 e 3-1. Olá. Isso dá uma confiança muito grande, gente. O Time to Relax tá sempre com a gente aqui, 6 euros, muito obrigado, viu? São Paulo, bom time, briga por G4 no Brasileiro. Com certeza. Corinthians, mediano, vai ficar no G12. Também aí acho que não, Time to Relax. Eu acho que o Corinthians Eu acho que a gente não ruim. pode ter o exagero nem para cima, para um exato. e nem para baixo para o outro. Ontem o São Paulo foi melhor no segundo tempo, mas o primeiro tempo do São Paulo não foi dos melhores. Eu acho que ambos vão brigar por coisas altas. E aí eu concordo com quem escreveu aí. Quem ganhou o jogo ontem foi o individual do São Paulo. Tá? Foi individual. Taticamente, você viu problemas do São Paulo? Tem vários. No primeiro tempo, a bola passava pouco pelo Alisson. A bola tem que passar pelo Alisson e pelo Pablo Maia. E no campo, seu Mani, E aí, se não passa pelo Alisson e o Pablo Maia, consequentemente não chega nem no Lucas e nem no Oscar. Não. Chega, né? mas com chutão. Aí fica toda hora... Aí não é a dele. Então tá aí, né, um pouco o que rolou no programa de hoje. Quero que vocês opinem abaixo o que vocês acham. Foi um grande jogo, sabe? Concordo que o São Paulo poderia ter feito mais gols, poderia ter vencido por 3 gols de diferença, não seria nenhum absurdo ali. Porém, também acho que se o Corinthians empatasse, se o jogo terminasse ali um 3-3, seria um resultado totalmente justo também, porque foi um jogo com muitas possibilidades. São Paulo, obviamente, foi mais efetivo, né? Até por isso venceu a partida, porém, foi um grande jogo, é claro. Poderia ter tomado mais gols, porque se expôs, porém poderia também ter marcado se não fosse ali as grandes defesas feitas pelo goleiro Rafael. Diz o que você pensa, comente abaixo, deixe sua opinião aqui nos comentários. Daqui a pouco vamos voltar, né, com muito mais informações para repercutir o dia a dia do Timão. Até logo mais, valeu!